Participe conosco ao vivo no estudo desta lição em nossa escola sabatina online, todos os sábados às 9 da manhã pelo Zoom. No final deste vídeo, veja como participar. Você é o nosso convidado. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um estudo da Escola Sabatina. Estamos aqui, eu e meu esposo Cláudio, para passar com vocês o estudo de número 8, com o título O Dia da Expiação. Fique conosco e acompanhe este estudo. No verso áudio, nos diz aqui em Levítico 23, 28, e naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus. Esse texto, então, já remetendo ao dia da expiação, qual nós vamos discorrer aqui com mais detalhes esse assunto na lição. Na primeira pergunta, nos diz assim: qual era o dia mais solene do calendário judaico? E como devia ser o procedimento de cada israelita naquele dia? Aqui em Levítico, depois nós vamos lermos aqui, mas aqui vemos aqui que era o 10º dia do 7º mês. E esse dia também para os israelitas era um dia de consagração a Deus. Vamos ler em Levítico 23, 26 e 29. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas ao 10 dias desse 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas. Oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhum trabalho fareis, porque é um dia da expiação, para fazer expiação por nós perante o Senhor vosso Deus. Porque toda alma que naquele dia se não afligir, será extirpada do seu povo. Então aqui nos deixa bem claro aqui. Segunda pergunta: por que o dia era também considerado como um sábado? Isso, vamos ver então em Levítico 16, 29 até o 31. Nos diz assim: isso vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, aos 10 dias do mês, afligireis a vossa alma e nenhuma obra fareis. Nem o natural, nem o estrangeiro, nem peregrina entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É sábado de descanso solene para vós outros, e afligireis a vossa alma, é estatuto perpétuo. E também temos o texto de Levíticos 23, de 30 até o 32. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer algum trabalho, eu a destruirei no meio do seu povo. Nenhum trabalho fareis, estatuto perpétuo, pelas vossas gerações em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será, então afligireis as vossas almas. Ao 9 do mês à tarde, de uma tarde a outra tarde, celebrareis o vosso sábado. Um texto muito importante, então, já nos dizendo da santidade desse dia, né? Era um dia santo também. Era um dia fixo no calendário, né? Dia 10 do 7º mês, que poderia cair em qualquer outro dia da semana. Mas no dia que esse feriado, digamos assim, né, caísse, era um dia santo, era um sábado. E chama a atenção aqui também de uma tarde a outra, né? Isso. Já faz ligação com o nosso sábado hoje, santo, que a gente temos o costume do pôr do sol, um pôr do sol a outro dia de santificação. Isso, é mais um texto confirmando então que horário que começa e termina o dia, que é ao entardecer, termina um dia e começa um novo dia no entardecer, então, né? Terceira pergunta:
Como o povo ficava sabendo da aproximação do dia da expiação e em que dia se dava a santa convocação? Aqui em Levíticos 23 a 25, diz assim: Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês sétimo, ao primeiro do mês, tereis descanso solene, memorial com sonidos de trombetas, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas trareis ofertas queimadas ao Senhor. Então era no primeiro dia, então já 10 dias antes eles já faziam essa convocação, essa santa O convocação, toque da trombeta, né, já era um aviso a eles. anunciando então já a chegada, a aproximação desse dia que era tão solene em Israel, que era esse dia chamado Yom Kippur, né, que é o dia do perdão, o dia então de fazer essa expiação. A quarta pergunta nos diz assim: o que era ordenado ao sumo sacerdote no dia da expiação? Depois de fazer a oferta por seus próprios pecados, onde entrava ele? Então, em Levíticos 16, de 1 a 14, nos diz: E falou o Senhor a Moisés depois da morte dos 2 filhos de Arão, que morreram quando se chegaram diante do Senhor. Disse, pois, o Senhor a Moisés: Disse a Arão, teu irmão, que não entre no santuário em todo o tempo, para dentro do véu diante do propiciatório, que está sobre a arca, para que não morra, porque eu aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Com isso, Arão entrará no santuário com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Vestirá ele a túnica santa de linho, e terás cerolas de linho sobre a sua carne, e cingir-se-á com um cinto de linho, e se cobrirá com uma mitra de linho. Essas são as vestes santas, por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. E da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. Depois Arão oferecerá o novilho da expiação, que será para ele, e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes, e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. E Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e outro pelo bode emissário. Então Arão fará chegar o bode, sobre o qual cairá sorte pelo Senhor, e oferecerá para a expiação do pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte, para ser bode emissário, apresentar-se-á vivo perante o Senhor, para fazer expiação com ele, a fim de enviá-lo ao deserto como bode emissário. E Arão fará chegar o novilho da expiação, que será por ele, e fará expiação por si e pela sua casa, e degolará o novilho de sua expiação. Tomará também um incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e levará para dentro do véu. E porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório, que está sobre o testemunho, para que não. E tomará do sangue do novilho, e com seu dedo espargirá sobre a face do propiciatório para o lado oriental, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. A gente vê esse texto, foi lido, muitos detalhes de todo esse ritual, de como teria que ser feito. E ali o próprio Moisés admoestando então Arão como que ele deveria estar se apresentando neste A local. vestimenta dele era especial, uma vestimenta santa. Isso, uma túnica santa que diz de linho, ele tinha que banhar a carne antes de estar colocando essa roupa. Para ele entrar também no lugar santíssimo, era algo que ele não poderia estar entrando assim o tempo todo. Cotidianamente. Porque ali era onde era manifestada a glória de Deus, no propiciatório, na arca, né? Então, eles tinham que ter todo um cuidado. Arão então entrava com um carneiro e um novilho. O novilho
o novilho então era para expiação do pecado, o carneiro então era para o holocausto. E ali, depois dele fazer tudo isso, ele pegava da congregação dos filhos de Israel 2 bodes. E ali eles tiravam a sorte desse bode. Ficava para o bode do Senhor, Para o emissário. e o outro seria o bode emissário, então, representando o próprio Satanás, no caso. Então, esse bode do Senhor era o bode que eles serviam de holocausto, né? Era o bode que era o bode expiatório também chamado. E é interessante que o novilho que ele fazia essa expiação, ele fazia por ele e pela casa dele, né? Primeiramente, eles deveriam estar consagrados para poder estar fazendo esse trabalho. Na nota do Patriarcas e Profetas 355 diz: uma vez ao ano, no grande dia da expiação, o sacerdote entrava no lugar santíssimo para a purificação do santuário. O cerimonial ali efetuado completava o ciclo anual do ministério. Quinta pergunta: por que era necessária a purificação dos 2 compartimentos? Hebreu 9, 6 a 7. Ora, depois de tudo isto, assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então vemos aqui que no lugar santo eles poderiam entrar várias vezes, mas aqui no lugar santíssimo seria uma vez só no ano, né? Sumo sacerdote. Esse trabalho diário das ofertas diárias, dos sacrifícios que eram feitos na manhã e na tarde, os sacerdotes faziam todos os dias. Isso era um serviço cotidiano. Mas no dia da expiação, onde se entrava no Santo dos Santos, aí era só o sumo sacerdote que podia fazer esse trabalho. E aqui, como já vem confirmando o que foi falado até na lição passada, até para Arão, no caso, que era o sumo sacerdote aqui, poder entrar no tabernáculo para fazer esse trabalho, ele tinha que oferecer primeiro o quê? Um novilho para os pecados dele e de sua família. Né? Tal era a obra que um dia após dia continuava durante o ano todo. Os pecados de Israel, sendo assim transferido para o santuário, ficavam contaminados os lugares santos, e uma obra espacial se tornava necessária para a sua remoção. Deus ordenara que se fizesse expiação por cada um dos compartimentos sagrados, assim como pelo altar, para o purificar das imundícies dos filhos de Israel e os santificar. Então, todos esses pecados de Israel eram transferidos, que é importante, né, para o santuário. E esse santuário ficava como? Contaminado. E esse dia, então, da expiação era também para estar purificando das imundícias dos filhos de Israel, os pecados, né, fazendo essa expiação pelo pecado deles. E como procedia o sumo sacerdote com os bodes trazidos à porta do tabernáculo, com o sangue de qual bode ele entrava além do véu no Santo dos Santos? No dia da expiação, 2 bodes eram trazidos à porta do tabernáculo, e lançavam-se sorte sobre eles. Uma sorte pelo Senhor, e a outra sorte pelo bode emissário. O bode sobre o qual caía a primeira sorte devia ser morto, como oferta pelos pecados do povo. E o sacerdote deveria levar o seu sangue para dentro do véu e aspergi-lo sobre o propiciatório. Assim fará expiação pelo santuário por causa das imundícies dos filhos de Israel e das suas transgressões, segundo todos os seus pecados, e assim fará para a tenda da congregação, que mora com eles no meio das suas imundícies. Então já foi até lido, né, o texto de Levíticos mais detalhado, na 4ª pergunta, que trouxe também esse assunto do bode emissário e do bode expiatório, né, o bode do Senhor. E eles faziam então lançava essa sorte dos bodes, e um era dedicado ao Senhor e o outro ficava como bode emissário,
E esse bode do Senhor, ele deveria ser morto pelos pecados do povo de Israel. Era sacrificado era oferecido como sacrifício, né? Oferta pelos pecados do povo. E era com o sangue desse bode, então, respondendo a segunda parte da pergunta, Ele entrava no lugar santíssimo. que ele entrava no lugar do Santo dos Santos ali. E o outro bode a gente vai ver como que era feito também com ele depois, no decorrer da lição. Sétima pergunta: qual era o procedimento do povo quando o sacerdote entrava para expiação no Santíssimo? Como ficava então o povo enquanto o sumo sacerdote estava ali no Santo dos Santos? Fala lá que eles ficavam em contrição, né? Preocupada se os pecados deles, o arrependimento deles tivesse sido aceito. Em Levítico 23, 29, porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir será extirpada do seu corpo. Nenhum olho mortal, a não ser o do sumo sacerdote, devia ver o compartimento interno do santuário. Apenas uma vez ao ano podia o sacerdote entrar ali, e isso depois da mais cuidadosa e solene preparação. Com tremor entrava perante Deus, e o povo, com reverência, silêncio aguardava sua volta, tendo erguido o espírito em oração fervorosa pela bênção divina. Diante do propiciatório, o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, e na nuvem de glória de Deus se encontrava com ele. Sua demora ali, além do tempo costumeiro, enchia-os de receio de que, por causa de seus pecados ou dos dele, houvesse sido morto pela glória do Senhor. Isso aqui então fala que eles ficavam em reverente silêncio, aguardando a volta desse sumo sacerdote, erguendo o espírito em oração fervorosa, né, suplicando a bênção divina. Eles ficavam então todos com essa contrição de coração ali aguardando, né? A oitava pergunta: que lições o povo deveria entender sobre a obra expiatória? Hebreus 9, 23 a 25 nos diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu para comparecer agora por nós diante de Deus. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com o sangue alheio. Aqui, comparando esse trabalho de Cristo, a solenidade desse trabalho de Cristo no santuário celestial, que agora ele vai lá oferecer o sangue dele por expiação dos nossos pecados. Não é necessário agora aqui com sangue alheio, sangue de animais, as ofertas defeituosas, né? Ainda que com todo esse cuidado que eles tinham. Tinha de trazer o animal sem defeito, sem nada, mas ainda eles cumpriam todas essas exigências, mas não era o suficiente. O sangue de animais não ia purificar, de fato, o pecado do povo. Isso foi, vamos dizer assim, confirmado com o sangue de Cristo, né? O sangue de Cristo foi que pagou toda essa dívida dos nossos pecados, do pecado de toda a humanidade. Importantes verdades concernentes à obra expiatória eram ensinadas ao povo por meio deste serviço anual. Nas ofertas para o pecado apresentadas durante o ano, havia sido aceito um substituto em lugar do pecador, mas o sangue da vítima não fizera completa expiação pelo pecado. Apenas provera o meio pelo qual está fora transferido para o santuário. Pela oferta do sangue, o pecador reconhecia a autoridade da lei, confessava a culpa de sua transgressão e exprimia sua fé naquele que tiraria o pecado do mundo.
mas não estava inteiramente livre da condenação da lei. No dia da expiação, o sumo sacerdote, havendo tomado uma oferta para a congregação, ia ao lugar santíssimo com o sangue e aspergia sobre o propiciatório, em cima das tábuas da lei. Assim se satisfaziam os reclamos da lei que exigia a vida do pecador. Sem derramamento de sangue não há remissão De pecado. É necessário, então, eles fazerem todo esse ritual aí para poder cumprir isso, para poder deixar essa dívida pendurada até Jesus vir e pagar. Era necessário diariamente essa lembrança com as ofertas diárias, né, com sacrifícios diários, e aí a purificação desse santuário que era feita nesse dia 10 do 7º mês. Nona pergunta. Depois de completar a obra do lugar santíssimo, o que fazia o sumo sacerdote? Levítico 16, 20 a 21. Havendo, pois, acabado de fazer expiação pelo santuário, e pela tenda da congregação, e pelo altar, então farás chegar o bode vivo. E Arão porá ambas suas mãos sobre a cabeça do bode vivo, e sobre ele confessará toda a iniquidade dos filhos de Israel, e todas as suas transgressões, e todos os seus pecados os porá sobre a cabeça do bode, e enviá-lo ao deserto pela mão do homem designado para isso. Então era colocado todos os pecados nesse bode e soltado lá. A gente entende que seria próprio Satanás, né? Esse trabalho que vai ser feito também com ele durante o milênio, onde ele vai ficar aprisionado. A gente usa esse termo aprisionado, mas é retido aqui na terra, sem poder sair daqui para tentar ir para os lugares, vai ficar aqui nessa terra desolada, destruída durante o milênio, assim a Bíblia fala. E é uma figura do que vai acontecer. Eles faziam essa simbologia também lá no santuário, com esse bode que era levado ao deserto e colocado sobre a cabeça dele antes todo o pecado do povo. Então, em seu caráter de mediador, o sacerdote tomava sobre si os pecados e, saindo do santuário, levava consigo o fardo das culpas de Israel. À porta do tabernáculo, colocava as mãos sobre a cabeça do bode emissário e confessava sobre ele todas as iniquidades dos filhos de Israel e todas as suas transgressões, segundo todos os seus pecados, pondo-os sobre a cabeça do bode. Décima pergunta. Quando somente o arrependido podia se sentir livre de seus pecados? Levítico 16, 22 a 28. Assim aquele bode levará sobre si toda a iniquidade deles, na terra solitária, e deixará o bode no deserto. Depois Arão virá à tenda da congregação e despirá as vestes de linho que havia vestido quando entrara no santuário, e ali os deixará. E banhará a sua carne em água no lugar santo, e vestirá as suas vestes. Então sairá e preparará o seu holocausto e o holocausto do povo, e fará expiação por si e pelo povo. Também queimará a gordura da expiação do pecado sobre o altar. E aquele que tiver levado o bode emissário lavará as suas vestes, e banhará a sua carne em água, e depois entrará no arraial. Mas o novilho da expiação e do bode da expiação do pecado, cujo sangue foi trazido para fazer expiação no santuário, serão levados fora do arraial. Porém as suas peles, a sua carne e o seu esterco queimarão com fogo. E aquele que os queimar lavará as suas vestes e banhará a tua carne em água, e depois entrará no arraial. Então, aqui como fez a pergunta, né? Quando o povo se sentia livre? O povo só se sentia livre mesmo, acho que quando via o bode ir embora, o homem levando para o deserto, era que Deus tinha aceitado o arrependimento deles. Aqui para completar, vamos ler a nota. Antes que o bode tivesse dessa maneira sido enviado, não se considerava o povo livre do fardo de seus pecados. Cada homem deveria afligir sua alma, enquanto prosseguia a obra da expiação.
toda ocupação era posta de lado, e toda a congregação de Israel passava o dia em humilhação solene perante Deus, com oração, jejum e profundo exame de coração. E assim como o bode que levava os seus pecados era enviado dali, tais pecados, juntamente com o bode, eram considerados separados do povo para sempre. Este era o cerimonial efetuado como exemplar e sombra das coisas celestiais. É interessante que nós sabemos que a gente está no grande dia da expiação. A gente vai estudar isso também no decorrer da lição, mas já adiantando um pouco. Desde 1844, Jesus então entrou como nosso sumo sacerdote, né, fazendo esse papel no Santo dos Santos. E é interessante que o povo ficava nessa contrição, enquanto não se finalizava essa obra, o povo ficava nessa preocupação por seus pecados, nessa humilhação. Eles colocavam de lado suas ocupações, eles tinham toda essa devoção, os pensamentos ficavam concentrados nisso. E hoje nós deveríamos colocar isso como, em primeiro lugar, a nossa preparação de como que está sendo essa obra de expiação lá no céu, quando Jesus tomar nosso caso, quando Deus vier nos julgar, que nós possamos estar, né, constantemente com essa humilhação perante Deus, com essa preocupação em examinar o nosso coração para sermos aprovados, assim como o povo ficava também. Temos essa constrição diariamente. Exatamente, porque nós estamos vivendo esse período, não é como ali eles tinham um dia para pôr, né, os trabalhos, era como um sábado, como a gente estudou, mas essa humilhação de espírito nós deveríamos ter, né, constantemente diante de Deus, e a preocupação de estarmos sendo aprovados diante dele pelo sangue de Cristo, que é ele que nos salva. 11ª pergunta. Que obra nosso Salvador iniciou ao ascender ao céu? E que registro permanece até a expiação final? Aqui na nota de Patriarcas e Profetas 357 nos diz: depois de sua ascensão, nosso Salvador iniciaria sua obra como nosso sumo sacerdote, diz Paulo. Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Assim como o ministério de Cristo deveria consistir em duas grandes divisões, ocupando cada uma delas um período de tempo e tendo um lugar distinto no santuário celeste, semelhantemente o ministério típico consistia em duas divisões, o serviço diário e o anual, e cada um deles era dedicado a um compartimento do tabernáculo. Assim como Cristo, por ocasião de sua ascensão, compareceu à presença de Deus a fim de pleitear com seu sangue em favor dos crentes arrependidos, assim o sacerdote, no ministério diário, aspergia o sangue do sacrifício no lugar santo em favor do pecador. O sangue de Cristo, ao mesmo tempo que livraria da condenação da lei o pecador arrependido, não cancelaria o pecado. Este ficaria registrado no santuário até a expiação final. Assim, no cerimonial típico, o sangue da oferta pelo pecado removia do penitente o pecado, mas este permanecia no santuário até o dia da expiação. Esse sangue, então, permanecia ali até o dia da expiação, até ser feito essa purificação. E essa obra, então, que nosso Salvador iniciou ao ascender no céu, ele já iniciou a obra como nosso sumo sacerdote, ele é o nosso sumo sacerdote, e ele ficou mais ali no lugar santo, então, trabalhando, oferecendo o seu sangue por expiação dos nossos pecados, e depois dali, até o ano de 1844, ele fica no lugar santo, desde que ele sobe para o céu, e ele está lá no lugar santíssimo, desde 44 até agora, ele está lá agora fazendo essa obra
de expiação, por isso que chamamos do grande dia da expiação também. E que registro permanece até a expiação final? O registro do nosso pecado. Fica registrado no santuário até a expiação final, né? Até ser então concluída essa obra. Como se dará a eliminação dos registros de pecado? Aqui o comentário aqui está em Patriarcas e Profetas 357 e 358. No grande dia da paga final, os mortos devem ser julgados pelas coisas que estão escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, pela virtude do sangue expiatório de Cristo, os pecados de todo verdadeiro arrependido serão eliminados do livro do céu. Assim, o santuário estará livre ou purificado do registro do pecado. No tipo, esta grande obra de expiação, ou cancelamento de pecados, era representada pelas cerimônias do dia da expiação, a saber, pela purificação do santuário terrestre, ao qual se realizava pela remoção dos pecados com que ele ficara contaminado, remoção efetuada pela virtude do sangue da oferta para o pecado. Assim como na expiação final, os pecados dos verdadeiros arrependidos serão apagados dos livros do céu, para não mais serem lembrados nem virem à mente. Assim, no serviço típico, eram levados ao deserto para sempre separados da congregação. Então, assim como era colocado no santuário terrestre os pecados sobre o bode emissário, vai ser colocado os nossos pecados sobre a cabeça de Satanás, e possamos estar entre esses no qual os pecados serão colocados sobre a cabeça dele, porque Satanás carregará sobre sua cabeça apenas o pecado do povo de Deus, os pecados que o povo se arrependeu e que aceitaram o sangue de Cristo como remissão dos seus pecados. Então, que possamos estar nos consagrando diariamente e aceitando em nossa vida esse sangue expiatório de Cristo, para que nossos pecados sejam apagados nos livros dos céus. Muito importante essa lição que estamos finalizando, que nós estamos diante da expiação e que todos têm uma consagração diária com Deus. Esse é o nosso desejo e oração para todos. Amém. Amém. Fiquem com Deus até uma próxima oportunidade. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube. Você também pode participar ao vivo das lições da Escola Sabatina todos os sábados a partir das 9 da manhã pelo Zoom. Ligue ou mande uma mensagem para os números de WhatsApp que aparecem na tela e venha estudar conosco. Você é o nosso convidado.